Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Eliane e trabalho juntamente com o professor Miguel Alves. Na aula de hoje, nós vamos ver radiciação. Dentro da radiciação, nós iremos estudar adição algébrica com radicais, multiplicação com radicais e divisão com radicais. Adição algébrica com radicais. A primeira forma é mais fácil. Você vai extrair a raiz e depois você vai fazer a operação proposta. Então, a raiz quadrada de 64 é 8, mais a raiz quadrada de 9 é 3. 8 mais 3, 11. Lembrando que se você não sabe extrair a raiz, é só você ver o nosso vídeo que fala a respeito de fatoração, tá bom? Aqui eu tenho raiz quadrada de 25 menos raiz cúbica de 27. Eu vou extrair primeiro as raízes. Raiz quadrada de 25 é 5, menos raiz cúbica de 27 é 3, e agora eu vou ter 5 menos 3 é igual a 2. Aqui eu tenho um número do lado do radical, então eu vou copiar ele e vou extrair as raízes. Então, a raiz quadrada de 1,69, quando eu fizer os devidos cálculos, eu vou ter 1,3 ao quadrado. E a raiz cúbica de 0,125, se eu fizer os devidos cálculos, eu vou descobrir que é 0,5 elevado à terceira potência. Agora eu posso, copio o menos 2, eu posso cortar esse com esse, então vezes 1,3 vem para fora do radical, mais eu corto esse com esse, o 0,5 vem para fora do radical. Agora eu resolvo a multiplicação primeiro, vou resolver aqui do lado. Menos 2 vezes 1,3 vai ficar menos 2,6, mais 0,5. Agora eu resolvo essa daqui. Eu estou devendo 2,6 e pago 0,5, eu vou ficar devendo 2,1. Eu tenho a segunda forma. Observa que aqui eu tenho os índices iguais e eu tenho também o radicando igual. Isso me permite resolver esses números aqui, que estão aqui fora. Aqui não tem nenhum, então é o número 1. E copiar o radical que se repete. Então, eu vou ter 5 mais 6 menos 1. Tudo dentro do parêntese. E eu repito a raiz cúbica de 3 porque ela se repete. Igual, vou somar aqui, 5 mais 6, 11. 11 menos 1, 10. Então, vai ficar 10 raiz cúbica de 3. Aqui a gente precisa observar que o meu índice é igual, tá? Mas o meu radicando não. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar obter o mesmo radicando em todos os radicais. Então, eu vou primeiro fatorar o 108, tá? Eu não vou fazer isso aqui, mas vocês façam aí no seu caderno. Se eu fatorar o 108, eu vou ter 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3. Mais, repito, 3. Se eu fatorar o 12, eu vou ter 2 elevado ao quadrado vezes o 3, menos 4. Se eu fatorar o 75, eu vou ter 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Agora aqui, eu vou tirar esse com esse e esse com esse, então vai ficar aqui fora o 2 vezes o 3 e a raiz quadrada de 3, mais 3, eu vou cortar esse com esse, então 2 vem para fora do radical, e o 3 continua aqui dentro. Menos 4, eu corto esse com esse, o 5 vem para fora do radical e continua o 3 aqui dentro. Faço as devidas multiplicações, 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 3, mais 3 vezes 2, 6, raiz quadrada de 3, menos 4 vezes 5, 20, raiz quadrada de 3. Agora eu consigo pegar esses aqui, e fazer as operações propostas, e tudo isso eu vou juntar a raiz quadrada de 3, porque agora todos eles são raiz quadrada de 3. 6 mais 6, 12. Aí 12 menos 20, raiz quadrada de 3. 12 menos 20, eu tenho 12 e pago 20, não tem como, então fico devendo 8. Então, menos 8, raiz quadrada de 3. Multiplicação com radicais. Se você observar aqui, eu tenho o índice 3 e aqui o índice 3. Então, me permite colocar tudo dentro do mesmo radical. Então, aqui eu coloco 3 e aqui o 9 vezes o 3. Se a gente fizer essa multiplicação aqui, eu vou ter raiz cúbica
de 27. 9 vezes 3, 27. Agora, se eu fatorar o 27, eu vou ter raiz cúbica, 3 elevado à terceira potência. Eu corto esse com esse e o 3 vem para fora. A diferença desse é que tem esse número aqui, ó, fora do radical. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses números fora do radical e vou multiplicar, que é a operação, ó, que está me dando aqui. E tá vendo que o índice é igual? É a raiz quarta. Então, me permite colocar tudo dentro do mesmo radical. Tanto o 3 quanto o 2. 3 vezes o 2. Raiz quarta. Agora, eu faço as operações propostas. Menos 2 vezes 3, menos 6. Tudo isso, raiz quarta de 3 vezes 2, 6. Então, eu vou ter menos 6, raiz quarta de 6. Aqui vocês observam que eu tenho uma adição dentro do parêntese. E esse daqui está multiplicando tanto esse quanto esse daqui. Então, eu vou seguir esse raciocínio. Ó. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 3 vezes esse 3 aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 me permite colocar dentro do mesmo radical, lembra? E aí eu vou pensar com você o seguinte, vamos um pouquinho além. Se eu colocar isso aqui dentro do mesmo radical, ó, vai ficar 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá o quê? 9. Aí eu vou ter raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Então eu posso simplesmente cortar esse com esse e colocar o 3 aqui para fora. Mais raiz quadrada de 3 vezes 3 vai ficar 3 raiz quadrada de 3. Aqui eu vou ter ó, uma adição dentro do parêntese e aqui eu tenho uma subtração dentro do parêntese. E todas com radicais e a operação é a multiplicação. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse por esse, vou multiplicar, depois eu pego esse e multiplico por esse. Depois eu pego esse daqui e multiplico por esse e depois esse e multiplico por esse. Então, vamos lá. 2 vezes 3 vai ficar ó, 2 vezes 3 mais 2 vezes menos raiz quadrada de 8. Agora eu vou fazer esse daqui, ó. Raiz quadrada de 8 vezes 3 e raiz quadrada de 8 vezes menos raiz quadrada de 8. Então, eu vou ter mais raiz quadrada de 8 vezes 3 mais raiz quadrada de 8 vezes menos raiz quadrada de 8. Vou fazer as devidas multiplicações. 2 vezes 3, 6. 2 vezes raiz quadrada de 8 vai ser 2 raiz quadrada de 8. Aí eu tenho mais com menos na multiplicação é menos, então aqui o sinal é menos. Aqui eu tenho raiz quadrada, tô nesse aqui, tá, gente? Raiz quadrada de 8 vezes 3 vai ser 3, só que é o mais, tá, gente? Porque aqui é mais. Mais 3, raiz quadrada de 8. Aqui eu tenho, ó, essa multiplicação aqui, ó. Vamos seguir o mesmo raciocínio desse daqui, ó. Se eu pegar a raiz quadrada de 8 e multiplicar com raiz quadrada de 8, eu posso colocar os dois dentro do mesmo radical. Aí eu vou ter 64. Ou 8 elevado ao quadrado. Então, eu posso cortar e tirar para fora, não é? Então, eu vou fazer isso. Eu vou cortar aqui e vou deixar o 8 aqui fora. A única coisa que vai mudar é o sinal. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Mais com menos, menos. Agora, eu vou juntar ó, o número com esse número. E depois eu vou juntar aqui ó, esses radicais aqui semelhantes. Então, eu vou ter ó, 6 menos 8. Aí eu vou copiar isso aqui, ó, tá? Menos 2, raiz quadrada de 8, mais 3, raiz quadrada de 8. Eu tenho 6, tenho que pagar 8, vou ficar devendo 2. Aqui, olha só, eu tenho não, né? Devo menos 2 e tenho 3 para pagar. Então, eu vou ficar com 1. Então, vou colocar 1 aqui na frente. E tudo isso, todos eles não têm a raiz quadrada de 8? Tudo isso, então, raiz quadrada de 8. E para finalizar aqui, ó, ele poderia ficar desse jeito, tá, queridos? Se vocês me entregar desse jeito aqui, ó, tiver uma semelhante na atividade, vocês me entregar assim, ok, eu aceito. Mas vocês podem escrever assim também, ó, menos 2 mais. Lembra que eu falei quando aqui não tem nenhum número é 1? Então, eu posso fazer ele sem o 1. Posso escrevê-lo assim também, tá ok? Então, aqui está outra possível resposta. Divisão com radicais, vai seguir o mesmo raciocínio da multiplicação. Se aqui eu tenho o índice ó, 3 e aqui 3, eu posso colocar
do mesmo radical. Então, eu vou ficar, ó, 30 dividido por 10. E tudo isso, lembrando que é raiz cúbica. Se eu responder isso aqui, eu vou só dividir. Vai ficar 30 dividido por 10, 3. Então, vai ficar raiz cúbica de 3. Aqui eu vou ter esses números aqui do lado de fora do radical. Vou seguir o mesmo raciocínio, vai ser, ó, 40 dividido por 8. E aí eu vou ter 15 dividido por 3, porque aqui o índice é 2 e aqui o índice é 2. Então, eu posso colocar o radicando dentro do radical e fazer a operação proposta. 40 dividido por 8 é 5. Tudo isso, raiz quadrada de 15 dividido por 3, 5. Acabou aqui. E a última nós temos essa subtração aqui, ó, dentro do parêntese. E eu preciso dividir por isso aqui. Então, eu vou pegar esse daqui e dividir por esse. E vou pegar esse daqui e dividir por esse de novo, novamente. Então, eu vou ter, ó, 15 raiz quadrada de 8 dividido por 8 raiz quadrada de 3. Ó, menos, vou pegar agora esse e dividir por esse. 2 raiz quadrada de 2 dividido por 8 raiz quadrada de 3. Lembra que eu falei para vocês que toda fração é divisão? Então, nós vamos aqui montar em forma de fração. Então, ó, 15, eu vou pegar, ó, esse 15 aqui, ó, e esse 8 e transformar numa fração, ó. Aí agora eu vou pegar esse radical e esse aqui, ó, e transformar também em uma fração de radicais. Então, vai ficar, ó, raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 3, menos, eu vou pegar esse daqui e fazer uma fração com esse, e esse daqui fazer uma fração com esse daqui. Então, ó, 2 sobre 8, raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. O 8 aqui eu consigo simplificar, eu consigo tirar alguma coisa do radical. Se eu fatorar ele, eu vou ter 2 elevado ao quadrado vezes 2. Então, ó, vai ficar 15 sobre 8. Aqui eu vou ter 2 elevado ao quadrado vezes 2. E aqui eu vou ter raiz quadrada de 3. Menos. Essa fração aqui eu consigo simplificar. O que eu fizer em cima, eu faço embaixo. Então, eu divido em cima por 2, embaixo também eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Tudo isso, raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. Então, 15 sobre 8. Eu tiro, ó, esse com esse, então 2 vai ficar aqui multiplicando. A raiz quadrada de 2 continua, porque o 2 não saiu do radical. Raiz quadrada de 3 menos 1/4. Vou colocar isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo aqui, ó. Eu vou colocar no radical só, tá? Aqui, ó. 2/3. Multiplicação de fração. Multiplico esse por esse e esse pelo de baixo. Quem está debaixo do 2? O 1, tá? Então, 15 vezes 2 dá 30. 8 vezes 1 dá 8, então sobre 8. Tudo isso juntinho da raiz quadrada de 2/3. Eu posso colocar ele no mesmo radical, tá, gente? Menos 1/4 sobre raiz quadrada de 2/3. Esse 3 eu consigo simplificar. Eu divido em cima por 2, embaixo por 2. 30 dividido por 2, 15. 8 dividido por 2, 4. Tudo isso juntinho de 2/3. Menos 1/4 raiz quadrada de 2/3. Agora, observe que eu tenho o mesmo radicando, que é 2/3. E o índice sempre foi o mesmo, que era 2, né? Então, eu consigo agora pegar esse número que está aqui fora e juntar com esse daqui, ó. Então, vamos lá. Força. 15 sobre 4 menos 1/4. Tudo isso junto, raiz quadrada de 2/3. Subtração de fração quando os denominadores são iguais, eu vou conservar o denominador e eu vou fazer o que se pede aqui, que é 15 menos 1. Tudo isso, raiz quadrada de 2/3. Continuando ali, eu vou ficar com 14 sobre 4. Tudo isso, raiz quadrada de 2/3. E por fim, eu consigo simplificar esse 14 sobre 4. Eu posso dividir em cima por 2 e embaixo por 2. 14 dividido por 2, 7. E 4 dividido por 2, 2. 7 sobre 2. Tudo isso, raiz quadrada de 2/3. Então, queridos, assista ao vídeo quantas vezes vocês precisarem, pausa, refaça os exercícios, veja se a resposta de vocês deu certo, me procure,
procure ao professor Miguel, nós estamos disponíveis para ajudar a cada um de vocês. Então, até a nossa próxima aula.